Fala rapaziada, beleza? Rapaz, seja bem-vindo ao canal, já vai se inscrevendo. Vamos aos jogos desse domingão dia 15, Super Mundial de Clubes da FIFA já começou ontem e hoje tem jogos, hoje tem muitos jogos bons. Vamos lá, vamos começar com eles, Super Mundial de Clubes da FIFA. PSG versus Atlético de Madrid. PSG recebe o Atlético de Madrid. Horário de jogo às 16 horas. Meu amigo, no estádio Rosenborg. O jogo é duro. PSG versus Atlético de Madrid no Super Mundial de Clubes da FIFA. O Palmeiras do Brasil entra em campo hoje. Palmeiras versus Porto. Palmeiras recebe o Porto. É jogo duro, meu amigo. Palmeiras do Brasil versus Porto de Portugal. Horário de jogo às 19 horas. No estádio MetLife Stadium. Jogo duro aqui pro Palmeiras. Bayern de Munique versus Auckland City. Bayern de Munique versus Auckland City. Horário de jogo às 13 horas. No estádio TQL, jogo duro. O outro brasileiro entra em campo neste domingão, Botafogo versus Seattle Sounders. Botafogo versus Seattle Sounders. Jogo duro pro Botafogo, minha gente. Super Mundial de Clubes. Botafogo versus Seattle Sounders. Horário de jogo às 23 horas. No estádio Lumen Field. Jogo duro pro Botafogo. Brasileirão Série B, Novo Horizontino versus Cuiabá. Novo Horizontino recebe o Cuiabá. Horário de jogo às 16 horas. Jogo duro. Atlético Goianiense versus Curitiba. Atlético Goianiense recebe o Curitiba. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Antônio Ancioli. Criciúma versus Amazonas. Criciúma recebe o Amazonas. Horário de jogo às 20h30 no estádio Heriberto Rose. Brasileirão Série C. Vamos ao Brasileirão Série C. Londrina versus Figueirense. Londrina recebe o Figueirense. Horário de jogo às 16h30 no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Brusque recebe o Tombense. Brusque versus Tombense. Horário de jogo às 16h30 no estádio Augusto Bauer. No estádio Augusto Bauer. Guarani versus Itabaiana. Guarani versus Itabaiana. Horário de jogo às 19 horas. Rapaz, no estádio Brinco de Ouro. Ipiranga recebe o Confiança. Ipiranga versus Confiança. Horário de jogo às 19 horas. No estádio Colossos da Lagoa. Brasileirão Série D. Vamos ao Brasileirão Série D. Tonaluso versus Independência. Tonaluso recebe o Independência. Horário de jogo às 15 horas, no estádio Francisco Vasquez. Jogo duro. Guarani de Bagé. Guarani de Bagé recebe o Azures. Guarani de Bagé versus Azures. Horário de jogo às 15 horas, no estádio Estrela d'Alva. Capital versus Goianésia. Capital versus Goianésia. Horário de jogo 15h30 às 15h30 no estádio JK Paranoá. No estádio JK Paranoá. Itabirito versus Inter de Limeira. Itabirito recebe o Inter de Limeira. Horário de jogo às 15h30 no estádio Castor Cifuentes. No estádio Castor Cifuentes. Rapaz, estádio Castor Cifuentes. Parnaíba versus Maranhão. Parnaíba recebe o Maranhão. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Mão Santa. Horizonte versus Central. Horizonte recebe o Central. Horário de jogo às 16 horas. No estádio Domingão. Penendense versus Juazeirense. Penendense versus Juazeirense. Horário de jogo
às 16 horas, no estádio Alfredo Leal. Barcelona versus Asa. Barcelona recebe o Asa. Horário de jogo às 16 horas, no estádio Mário Pessoa. No estádio Mário Pessoa. Manaus recebe o Gás. Manaus versus Gás. Horário de jogo às 16h30, no estádio Colina. Santa Cruz versus Souza. Santa Cruz recebe o Souza da Paraíba. Horário de jogo às 17 horas, no estádio Arruda. O Maitá versus Manauara. O Maitá recebe o Manauara. Horário de jogo às 20 horas, na Arena da Floresta. No estádio da Arena da Floresta. Brasileirão Feminino, vamos ao Brasileirão Feminino. Internacional versus Corinthians. Internacional recebe o Corinthians. Horário de jogo às 18 horas. No estádio Paço da Areia. No estádio Paço da Areia. No estádio Benedito Ângelo Castelano. Meu amigo, hoje dá início ao Super Mundial de Clubes da FIFA. Jogo duro, deixe seu palpite para esse jogão entre Al Ahly versus Inter de Miami. Al Ahly versus Inter de Miami, jogo duro. Meu amigo, às 21 horas a bola rola, às 21 horas o Campeonato Super Mundial começa no estádio Hard Rock Stadium, Miami, jogo duro. Al Ahly versus Inter de Miami, deixe seu palpite. Para você que acompanha até agora, obrigado pelo carinho. Se inscreva no canal, compartilhe o nosso link. Dig it down.